carnificina. Mas de resto, tava tudo de boa. A gente nem conversou disso, né, Paulo? Então, eu preciso dar uma olhada na questão depois direitinho para ver o que é que eles queriam, na verdade, né? Ô, gente, ajuda a professora aqui. Eu lembro que a gente gasta um tempão naquela questão Austrália. Da Austrália. Respondeu a Austrália. A gente já fez essa também, não fez? Não. Não? Não. Então, aqui no meu só tem até a 9. Só tem a 9. Não, a da Austrália a gente fez, até a 10 a gente fez. Que era dos climas. Essa aqui, ó. Eu lembro. Tá. Bom, então se a gente só fez até a 10, a próxima questão é a 13, que é justamente essa aqui que eu estou mostrando mesmo. E aí, aquilo que eu já expliquei para vocês, questão que tem mapa, gente, a gente acaba gastando um pouco mais de energia, porque a gente precisa entender, né, o que o mapa está representando. Então, essa questão aqui, né, observe o mapa abaixo, e o título do mapa, né, Mapa das Principais Civilizações, segundo Huntington. Aí, né, vocês estão vendo que tem alguns símbolos diferentes aí que estão tentando mostrar para a gente, né, de acordo com a legenda, né, a partir dos símbolos, eles identificam aí as civilizações que o Huntington classifica. E aí, vamos dar uma olhada aqui na legenda dos nomes que eles trazem, ó. Civilização ocidental, cristã ortodoxa, islâmica, africana, latino-americana, chinesa, hinduísta, budista e japonesa. Desses nomes que a gente leu aqui na lista, que dá pra... Existe um padrão? Tem alguma coisa que ele tomou para separar as civilizações, assim? A partir dos nomes que estão na legenda, vocês conseguem identificar alguma coisa em comum? Tem. Ele separa por. Assim, ocidental, aí tem os latinos, aí meio que ele separa pela, acho que, religião, que tem islâmica, aí tem hinduísta e budista, aí tem africana e chinesa, e a japonesa. Isso aí. Então, o Paulo, né, trouxe aqui para a gente essa ideia, que tem uma parte que ele identifica a partir da religião, né? Então, a gente considera aí que a cristã ortodoxa, a islâmica, a hinduísta e a budista. Então, aqui ele pegou características religiosas para classificar. Só que ele não faz isso com todas as civilizações, né? Tem outras que ele não, pelo menos no nome aqui, ele não fica claro para a gente que ele considera o aspecto religioso, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada nessas que são de cunho religioso. Ó. A cristã ortodoxa é essa aqui que ocupa a Rússia, né? E uma parte aqui do leste europeu. Aí, se alguém pode perguntar, mas professora, o que é cristã ortodoxa? Então, assim, de maneira simples, é uma forma de cristianismo. É que acho que aqui no Brasil a gente tem uma ideia do cristianismo ligadas, né, ao catolicismo e as denominações evangélicas, né? Então, as pessoas que praticam o cristianismo são os evangélicos e os católicos. Mas existem outras ramificações do cristianismo, né? Tem a igreja anglicana, que é a igreja lá que a rainha da Inglaterra é a líder, né? E dentro do anglicanismo também é uma forma de cristianismo. E tem os cristãos ortodoxos, também é outro braço do cristianismo. Tá? Então, só para vocês saberem que é um tipo e uma das vertentes do cristianismo, né? E a gente sabe, as religiões que a gente abarca dentro do cristianismo são aquelas que consideram, né, a santidade lá de Jesus Cristo. Tudo bem? Aí a gente tem
o que ele chama aqui de islâmicos, e aí é interessante a gente observar onde estão esses islâmicos, né? Ó, na parte aqui mais ao norte, né, do continente africano, no que a gente chama de Oriente Médio também, tá? Se a gente olhar aqui, a hinduísta e a budista, né, olha, budista a gente pega aqui a Mongólia, essa região mais no leste aqui, entre... Ai, Mongólia não, essa porção a Mongólia aqui, perdão, aqui é uma parte do território chinês que pratica o budismo, né? Os hinduístas, a gente sabe que estão aqui no território indiano. Deixa eu ver, aí acabaram as denominações religiosas. Aí eu quero chamar a atenção para vocês para duas coisas, ó. Ele classifica aqui africana. Olha que interessante, tudo isso aqui é a África, só que ele considera a civilização africana praticamente da linha aqui do deserto do Saara, de maneira bem grosseira, em direção ao sul do continente. Ele meio que não considera a porção norte da África como civilização africana. Acho que já sei. É porque em cima concentra as pessoas, vamos dizer, meio que brancas. Seria por causa disso? Tem aquela ideia da chamada África Negra, né, e fazer essa divisão. Mas aqui ele também tem a questão do cunho religioso, né? Ou dentro do continente africano, a prática do islamismo, ela se expandiu, né, durante um período, só que ela se concentra nessa região mesmo. Mas para a parte mais ao sul do continente, não é tão comum, né, a gente encontrar muçulmanos. Os muçulmanos, eles estão mais localizados ao norte. Então, ele meio que usa essa ideia da religião para separar um povo, porque quem está no continente africano é africano, né? Na África é africano, mas ele faz essa divisão. Outra coisa que é interessante de observar é quem ele chama de civilização ocidental. Olha só, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa e a Austrália. Geograficamente falando, pessoal, a Austrália está no Ocidente? Não. Né? Não. Ela está no Oriente. Geograficamente falando, na posição do país, está no leste. Então, não seria o Ocidente. Tá. Então, se ele não é Ocidente, geograficamente falando, por que cargas d'água será que esse estudioso aqui, né, que é o Samuel Huntington, agrupou a Austrália com esses outros países? Então, eu vou falar de novo quem são, né? Estados Unidos, Canadá, os países da Europa e a Austrália. O que esse povo tem em comum, gente? A civilização, tipo, o modo de viver. Sem ser assim, essa classificação. Eles são meio que... Eu sei que acho que não existe esse termo, mas eles são mais desenvolvidos, países do mundo. São capitalistas, mas o Brasil também é capitalista. E, tipo, a Austrália tem um modelo parecido com a Inglaterra, porque ela foi, acho que, colonizada. Ela foi colonizada pela Inglaterra, e lá tem costumes da Inglaterra. Professor, eu acho que ele pintou de ocidental, eu entendo que, tipo assim, os países capitalistas mais desenvolvidos, assim. Galera, é isso mesmo. Eles se basearam aí por um perfil socioeconômico, né? Eles pegaram, porque todos esses países, o que eles têm em comum é que são países desenvolvidos do ponto de vista econômico. Então, Ocidente, para o Huntington, é todo mundo que é país desenvolvido, ou, né, no português bem claro, país rico. Certo? Então, é assim que ele agrupou. Vamos dar só uma olhadinha, né, mas em alguns pontos aqui, ó. O que ele chama de latino-americana é do México
em direção ao extremo sul da América do Sul. Então, tudo isso aqui é latino-americano. Apesar de nós, brasileiros, né, termos uma certa dificuldade de nos enxergarmos como parte da América Latina. Mas isso é uma coisa que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Falta identidade aí, né, de se enxergar como latino. Aí tem o Japão, é interessante que ele deixa o Japão isolado, né? E a China também, né? Tirando essa porção aqui que ele representa através dos praticantes aí do budismo, a China também ele classifica como uma civilização em separado. Meio que só a Índia que tá colorida com esses traços meio preto. Por que ele não deixou igual, tipo, o Japão, a China toda? A Índia, quer dizer, ó. A Índia então, é que na Índia, o que eu entendo aqui que foi a tentativa? Na Índia tem a mistura, né? Tem o hindu e tem uma galera que pratica o Islã. Então, eu acho que aqui eles tentaram representar essas duas civilizações. É assim que eu entendo, pelo menos. Tá? Esse mapa, eu vou ser honesta, agora falando do ponto de vista da cartografia, esses símbolos não são as coisas as melhores, os mais adequados para mostrar para gente. Tem uns símbolos que dá para confundir. Então, fica mais difícil mesmo de fazer a análise. Mas, como a gente já estudou a Índia e a gente sabe que tem essas características, a gente pode chegar a essa conclusão, que ele tentou mesclar os dois grupos religiosos ali, os hinduístas e os islâmicos, tá bom? Bom, pessoal, tudo isso aqui, antes da gente partir para a questão, eu também tenho que fazer uma consideração. Esse pensador e essa ideia das civilizações, vocês estudam no ensino médio, que é uma teoria chamada choque de civilizações. O Huntington, né, lá no início dos anos 90, ele propõe o seguinte, que, na verdade, os países não iam mais disputar, né, brigar por conta do território ou por alguma riqueza, mas sim eles iriam brigar por questões culturais e religiosas. Então, o que ele fala é que, no final, lá, quando acaba a Guerra Fria, os possíveis conflitos entre países, possíveis guerras que poderiam vir a acontecer, elas seriam motivadas por diferenças culturais e religiosas. Vamos retomando aqui. A gente acabou de estudar a Índia, a gente está vendo que, sim, existem disputas por território ainda, isso não tem... É inegável, nós estamos em 2021 e ainda tem muita gente brigando por conta de território. Então, o que já mostra que essa ideia do Huntington está furada, né? Não tem. Claro que existem conflitos que passam pela questão religiosa. Se a gente olhar, por exemplo, para o conflito Israel-Palestina, a gente sabe que ali as religiões elas têm um papel importante. Inclusive, quando a gente observa lá os fundamentalistas, que vão dar origem a grupos extremistas e tudo mais. Mas o motivo principal não é a religião, é o território. Tá? Então, essa ideia do Huntington é meio furada. É só para vocês terem uma ideia, como eu disse, vocês ainda... Eu nem entendi por que essa questão apareceu para vocês, de verdade, por conta disso, porque essa é uma teoria que vocês estudam mais para frente. No entanto, pode ser apenas um exercício de leitura de mapa, porque como ele dá as legendas, né, e os símbolos, dá para a gente chegar a algumas conclusões. Tudo bem até aqui? Eu não sei se tem alguém tentando falar. Não? O professor está achando que é essa questão. Eu lembro de algumas alternativas. Então, vamos lá, ó. Então, nesse mapa, são considerados países ocidentais aqueles que A. Apresentam semelhanças socioeconômicas. B. Encontram-se posicionados na região intertropical. C. Foram colonizados por nações pertencentes à Europa. D. Localizam-se no oeste do meridiano de Greenwich. E aí, qual que é a certa? Professor, eu nem lembro dessa questão. Imagina da resposta qual que é essa questão. É certo, eu não lembro.
Letra A, né, pessoal? É o que a gente falou agora há pouco. O que os países, né? O que os países, né, da América anglo-saxônica, que é Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália têm em comum, justamente são essas características que vocês levantaram, que eles são países desenvolvidos, que a gente chama de país rico. Então, a resposta correta é a letra A, porque eles são o Ocidente a partir dessa ideia de que eles têm características semelhantes aí, características socioeconômicas semelhantes. Tudo bem? Então, sim, a 13... acho que eu marquei a 13 é a letra A, tá? Bom, vamos para a 14. A 14, a gente já vai aqui dar de cara com os tigres asiáticos. Essa é aquilo que eu falei, a gente não tinha estudado ainda, mas talvez desse para tirar alguma coisa a partir do texto. Mas essa aqui, como eu retorno a dizer, vocês realmente foram para a prova sem a gente ter discutido isso, tá? Então, vamos lá, ó. Leia o texto abaixo. Tigres asiáticos. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, Industrialização Orientada para a Exportação. Olha bem esse nome, pessoal. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Então, veja, nos tigres asiáticos, o modelo implementado é: eu vou industrializar, eu tenho indústria, e o que essas indústrias produzem tem como objetivo atender as demandas de países desenvolvidos. Então, eu produzo aqui, né, em Singapura para vender na Europa. Eu produzo em Hong Kong para vender nos Estados Unidos. Tá? É para atender, então, os mercados de países desenvolvidos, países que têm dinheiro para consumir. Ao mesmo tempo, quem mora nesses países tem dificuldade para consumir esses mesmos produtos, uma vez que os impostos que são cobrados sobre eles são muito altos. Então, internamente, né, olha que louco, dentro do próprio país produtor, aquele produto é muito caro por conta dos impostos. Então, quem mora ali tem mais dificuldade de comprar aquele produto do que alguém que está morando em outro país. Muito louco isso, né? Alguém levantou a mão? Eu. Pode falar. Professora, seria igual ao nosso petróleo? Tipo, porque a gente faz... Porque na minha imaginação, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu pensei na... A gente faz o petróleo... Porque a gente fala... Depois você fala, Paulo. Porque a gente faz o petróleo, aí... E a gente, tipo, tem o petróleo, tem a extração do petróleo, só que pra gente o combustível é meio caro. Tipo, ele tá aumentando cada vez mais, eu acho. Olha, dá pra gente fazer esse comparativo sim, Ana. Tudo bem que aqui é um negócio esquisito em relação ao petróleo, porque nós estamos falando, não é um produto de consumo, a gente está falando de um setor energético, né? O petróleo ele é uma fonte de energia. Então, assim, a gente tem grandes jazidas, né? Então, naturalmente, a gente encontra o petróleo aqui. Mas para vocês terem uma ideia, olha que louco que é. A gente explora o petróleo aqui, mas a gente importa a gasolina de outros lugares. Eu achei legal a sua viradinha de cabeça, assim, tipo, né? Como é possível? Nós somos, porque com a descoberta do pré-sal, a gente chegou na autossuficiência. Então, o petróleo que existe naturalmente aqui seria o suficiente para abastecer o mercado interno. Só que a maneira como a gente conduz
a gestão desses recursos naturais culminou nessa ideia de que a gente não consegue produzir a gasolina que a gente consome. Para vocês, olha que coisa louca. Quem mora na fronteira, lá mais para o sul, né? Em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Não sei se vocês já ouviram falar. As pessoas atravessam a fronteira para abastecer nesses países. Porque o combustível que é vendido lá, que é produzido pela Petrobras, é mais barato do que o vendido aqui dentro do Brasil para a gente. É muito doido isso, professora. Nossa! Então, como é possível? A gente vende para os nossos vizinhos mais barato do que vende para a gente mesmo aqui dentro. Então, é um negócio que não tem sentido. Você realmente está certo. A gente, né, a família de vocês, quando vai abastecer o carro, e quase cai de costas, né? Porque é mais de R$5 o litro da gasolina. Professora, lá em Minas, chegando em Minas, lá tá, o combustível tá R$6 o litro. Então, gente, é um negócio, é muito caro. E ao mesmo tempo a gente sabe o tanto de petróleo que nós temos aqui. Eu falo, que conta errada é essa que estão fazendo que não faz sentido? Então, sim, Ana, dá para a gente fazer esse comparativo, é essa ideia. Agora, você imagina que coisa muito louca, a pessoa que trabalha nessas indústrias, nesses países dos tigres asiáticos, produz aquilo e ela mesma não consegue comprar um produto daquele. É muito louco isso, né? Paulo, você ia dizer alguma coisa, eu te interrompi. Sim, é que quando a senhora falou desse... Eu pensei, tipo, meio que na carne de vaca, que, tipo assim, a carne de vaca, tipo, subiu bastante o preço, assim. Aí, eu não lembro eu não lembro mais ou menos qual que é o motivo, mas tipo, é alguma coisa sobre exportação, não é, professora? Sim, os alimentos em geral, né? A gente teve uma alta dos alimentos e a gente sentiu bastante na carne, né? A carne de boi aí, que ficou muito cara. Por quê? Porque a gente é um país agroexportador. A gente exporta grãos e exporta carne. Com a alta do dólar, como o dólar tá, né? Aquela ideia, né? Para você comprar $1 é mais de R$5 a cotação. Teve dia que chegou quase perto dos R$6. Teve dia nesse ano que bateu R$5,50, $1. O comércio internacional ele é feito em dólar. Então, pensa, a pessoa... Eu fui pesquisar quanto que tá o dólar, tá R$4,98. R$5. Vamos arredondar as contas aqui, né? Eu sou de humanas, vamos arredondar a conta para ficar mais fácil. Então, pensem só. Se o comércio internacional é feito em dólar, se o dólar está valendo R$5, a pessoa que produz a carne vai ganhar mais dinheiro vendendo para quem? Para a pessoa que está em outro país e vai pagar em dólar, ou para a gente que está aqui dentro? Eu ia fazer o mesmo também. Porque ele vai ganhar 5 vezes. Gente, pensa um pouco. Praticamente multiplica, que nem hoje, a R$5 a cotação. Ele vai ganhar 5 vezes que ele ganharia vendendo aqui dentro. Então, ele pega e prioriza. Vou vender primeiro para fora. Aí, o que acontece aqui dentro? Começa a ficar tem menos carne disponível para gente consumir. Aí, aquela lógica de mercado, né, pessoal? Oferta e demanda. Quando todo mundo quer uma coisa que tem pouca quantidade, o preço vai lá nas alturas. É assim. Então, nós estamos pagando caro na comida nos últimos tempos por isso. Porque existe a prioridade para vender para fora. Então, dólar alto, ele só é vantajoso para quem é exportador. Então... Olha só, a Ana foi pesquisar o preço da gasolina na Bolívia, R$2,29, é isso aí. Olha que da hora. E a gente pagando R$6 aqui, né, em alguns lugares. Eu ouvi recentemente alguém comentando que em Brasília tá mais de R$7 o litro da gasolina. Nossa. Professora, em Angola é 1,36. Gente. Lucas, você tá com a mãozinha levantada, pode falar.
O que eu acho é que, tipo, a gente tem que priorizar nosso país primeiro, antes de exportar. Eu sei que vai ganhar mais e tal, mas cuidar do nosso país, pra mim, é prioridade. Você cuida, aí os outros têm vê o seu país melhor, tem uma vista, e vão querer comprar. Porque uma carne, que a gente come quase todo dia algumas pessoas, tem carne que chega a R$ 50, é um absurdo. Enquanto você vai exportando, exportando, você vai ganhando mais. Mas aí as pessoas de dentro do seu país começam a passar fome. Então não é uma coisa muito. Tem gente que passa fome, compra até frango para diminuir, mas o frango ainda aumentou bastante, que tava 9, agora tá 12. Aí com as pessoas passando fome, diminui o trabalho. Porque já não tem mais trabalho nesse ramo. Aí o país, o Brasil, começa a passar fome e não tem tanta produção. Para mim, você primeiro se prioriza no seu país para depois exportar para os outros. Então, Lucas, nós, a gente consegue enxergar isso, que primeiro a gente deveria cuidar dos nossos, não é mesmo? Cuidar aqui dentro, para depois a gente vender para outros lugares, priorizar a ideia do lucro. Só que tem duas coisas aqui que a gente tem que considerar. Primeiro, a nossa sociedade vive dentro do modelo econômico chamado capitalismo. O capitalismo, ele só tem um objetivo final, que é maximizar o lucro. Então, se eu puder cada vez mais aumentar os meus lucros, é isso que eu vou fazer. Não importa o que custe isso, não importa se vai ter gente que vai ficar sem emprego, se tem gente que não vai ter o que comer, desde que o meu lucro, né, eu, dona do meio de produção, né, porque isso é vantajoso para o dono. Então, para o dono da fazenda, para o dono da fábrica, para o dono, essa galera ganha dinheiro. A gente que trabalha nesses sistemas, para a gente isso não é vantajoso, tá? E segunda coisa, tem que existir uma política, né? E aí já entra questões políticas. Então, o país precisa ter uma política que priorize a sua população. Então, se a gente não faz escolhas adequadas, né, para projetos políticos que priorizem a população do país, a gente realmente vai ter dificuldade de evitar, né, que esses preços sejam tão abusivos, que as pessoas fiquem sem emprego, que as pessoas não tenham o que comer. Então, são duas coisas aí que a gente precisa pensar, né, na hora de considerar isso, de fazer a gente entender por que é desse jeito, né? Então, assim, é um assunto super complexo que daria para a gente conversar por muito tempo. Beleza? Vamos. Professora, oi. Rapidinho, eu sei que já está acabando a aula. Você quer falar, Paula? Senhora, já está acabando a aula, eu não consegui fazer. Falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Pode falar, Paulo. O Paulo, você vai falar ou fala? Não, eu só falei que eu deixei uma coisa no. É sobre a Venezuela que ele deixou aí, professora. Tá, tô olhando aqui. Pode falar. Perder a gasolina em Hong Kong, tá. Tava vendo um documentário sobre um trabalhador que trabalha numa fazenda de cacau. Professora, ele tem um contrato com um fazendeiro, o dono da terra, na época do feudalismo, sabe? É mais ou menos assim. Uhum. Só que a ideia é que o trabalhador e o patrão sejam sócios e eles recebam a mesma coisa. Só que o trabalhador do campo, ele não recebe a mesma coisa. Ele trabalha em péssimas condições, trabalha um trabalho super pesado, aí mostrou a comparação em grãos de cacau. Aí eles colocaram um monte de grão de cacau de um lado e um montinho do outro. Falou que o montinho era o salário do trabalhador e o montão era o salário do patrão. Porque para fora ele vende bem, mas aí para dentro não beneficia o trabalhador. Gente. Então, assim, é legal, né, Ana, que você tenha contato com esse tipo de documentário e tudo mais, porque faz a gente entender como que são exemplos mais palpáveis, às vezes, para vocês entenderem
isso que a gente fala, né, na aula, dessa ideia da estrutura do capitalismo, né? Então, é aquilo que eu já falei e vou tornar a falar. Até o fim do ano a gente vai tocar nesse assunto. Para que existam pessoas muito ricas, alguém está sendo explorado. E essa pessoa que é explorada, ela não participa dessa parte boa do capitalismo, que é o ter o dinheiro, que é o poder consumir aquilo que se produz. Né? Então, então, a ideia da desigualdade ela vai estar inserida. Não tem como. Né? Nesse modelo econômico, não tem jeito de não existir isso. Tá? Gente, vamos tentar pelo menos terminar essa. Vamos lá. Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, a Coreia eu já comentei aqui, mas a gente vai falar depois, né, melhor sobre a Coreia, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, as ZPE, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de, eu não sei se é assim que lê, tá? chaebols, que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares. Somente na década de 70, começaram a instalar transnacionais na Coreia do Sul. Né? Então, só em 70 que a Coreia do Sul abre a economia. Entretanto, essas são associadas a empresas do país. Então, Coreia do Sul recebe, né, as transnacionais, mas todas elas têm alguma ligação com alguma empresa que já existia na Coreia do Sul. Bom, de acordo aqui com o texto, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos teve como característica a adoção de políticas típicas de nações socialistas. Gente, aqui a gente já vai jogar essa fora. Estou falando aqui, a gente estava falando até agora que o modelo é produzir para vender para país rico. País socialista não faz isso, né? Então, a gente pode jogar fora. B, o investimento voltado para a produção de commodities. Aqui também tem que explicar uma coisa. Alguém sabe o que é commodity? Vocês já viram essa palavra? A gente já viu essa palavra. Sim, lá na Europa. O que é commodity? Ai, não lembro, a gente viu isso ano passado, mas eu não lembro. Tudo bem, vamos lá rapidão. Commodity, pessoal, são produtos agropecuários que são vendidos na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, a soja é uma commodity, a cana-de-açúcar é uma commodity, o milho é uma commodity. Então, esses produtos, eles são vendidos nas bolsas de valores. Então, ou seja, o investimento seria, então, na produção agropecuária. É isso que acontece nos tigres asiáticos? Não. Não sabia que era commodities. Então, a gente pode jogar a B fora também. C, uma elevada dependência do capital internacional. D, uma pequena intervenção estatal na economia. Intervenção estatal, pessoal, é quando o Estado, veja, não é o governo, é o Estado investe na economia do país. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui no Brasil, nós temos algumas empresas estatais. Por exemplo, a própria Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa estatal, é uma empresa pública que dá muito dinheiro, só que essa empresa, ela não tem um dono. O dono da Petrobras é o Estado brasileiro, certo? Então, a Petrobras, os Correios, é uma empresa do Estado brasileiro, não tem um dono do Correio. O dono do Correio é o Estado brasileiro. E assim por diante. Então, aqui, pelo texto, a gente viu que não existe a mão do Estado, né? Na estrutura aí econômica dessas indústrias. Então, a gente também pode jogar fora a letra D. Vamos pensar aqui na letra C. Uma elevada dependência do capital internacional. Esse capital aí é o quê, gente? Dinheiro. Dinheiro.
tipo assim, eles vendem, só que, tipo assim, eles vendem, eles dependem, tipo, de vender para fora, porque ele tinha falado no texto que eles não incentivam muito o consumo de dentro, então eles têm que vender. Se eles vender, os outros países têm que comprar. Então, eles dependem do dinheiro da compra dos países desenvolvidos. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, se o modelo deles é para vender para os países desenvolvidos, eles dependem do dinheiro desses países, né? Então, de acordo com o texto, a alternativa correta aqui seria C. Eles têm uma elevada dependência do capital internacional. Então, precisa vir o dinheiro desses países envolvidos. De que maneira? Quando esses países compram os produtos que eles produzem. É assim que existe essa dependência. Certo? Então, aqui na questão 14, a letra correta é a letra C de certo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Eu fico muito triste que, na verdade, como a gente, segunda-feira, a gente teve que fazer a prova, né? A gente não conseguiu terminar, de corrigir, né, a AP. Vai ficar um rabinho ainda para a semana que vem. Mas não tem problema, a gente corrige com calma na próxima semana. Vou fazer chamada agora, deixa eu achar a página de vocês aqui da chamada. Fazer chamada para poder liberar vocês, ó, que de novo vou liberar atrasada, né? Deixa eu interromper aqui a gravação. Ai, legal, gostei, Ana, que você deixou o link aqui do documentário. Vou dar uma olhada depois. Eu nem assisti tudo, mas assisti só o começo. Beleza. É uma reportagem, na verdade. Aí, professora, sobre a gasolina, nossa, quase R$10, nossa, uma facada.